Fala aí, aqui é o Lucas do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre intervalos? Quando a gente estava entendendo um pouco melhor sobre os conjuntos numéricos, a gente viu que o conjunto mais completo que a gente consegue ver, pelo menos por enquanto, é o conjunto dos números reais. Só que quando a gente pensa no conjunto dos números reais, a gente consegue colocar todos os elementos, todos os números possíveis numa reta real, de uma forma tal que essa nossa reta ela é totalmente completa. Toda ela é formada por números. Existem infinitos números dentro dessa reta. E entre dois números quaisquer, existem também infinitos números. Beleza? Só que, por exemplo, como eu consigo então informar para você quantos números existem entre 1 e 2? Impossível, né? Se a gente tem infinitos elementos, como é que eu vou conseguir representar isso de uma forma mais simples, mais lúdica para você entender? É para isso que a gente vai entender como funcionam os nossos intervalos, beleza? E os nossos intervalos eles vão ser separados necessariamente em algumas espécies, por assim dizer, em alguns tipos diferentes de intervalo. Primeiro que a gente vai ver são os intervalos fechados. Então observa, por favor, essa sentença matemática aí. Estou dizendo para você que tem um conjunto A que é formado pelos elementos naturais que estão entre o 2, pelos elementos reais, que estão entre o 2 e o 3. Percebe que eu estou incluindo o 2 e estou incluindo o 3, ou seja, esse meu intervalo vai ser fechado, beleza? Vai ser maior ou igual a 2 e menor ou igual a 3, beleza? O que isso significa? Graficamente representando esse nosso intervalo, a gente tem o seguinte: os elementos entre 2 e o 3 vão ser esses que estão aqui, né? Tranquilo? Só que eu estou incluindo o meu 2 e estou incluindo o meu 3. Graficamente, a gente representa isso com uma bolinha fechada. Toda vez que você vê essa bolinha fechada, isso significa que você tem um intervalo fechado, beleza? Ou seja, eu vou colocar um colchete na minha parte final, apontando para onde o meu intervalo está fechado. De forma geral, se eu tenho um intervalo que é formado pelos elementos que estão entre A e B, incluindo A e incluindo B, eu vou colocar os meus colchetes apontando para o lado que eu estou fechando, no caso o 2 e o 3, e vou dizer que esse meu intervalo aqui é fechado. Tá ok? Muito bem. Intervalos abertos vão ser iguais aos fechados, só que abertos, beleza? Na hora da gente representar, a gente vai ver que vão ser intervalos que não vão incluir as nossas extremidades, belezinha? A gente vai representar isso da seguinte forma: ou a gente coloca os colchetes virados para os lados opostos, onde a gente tem o 2 e o 3, ou a gente coloca um parêntese. Ah, Lucas, o que eu coloco? O que você se sentir mais confortável. Qualquer uma das duas formas está correta, beleza? Graficamente falando, como que a gente vai fazer isso? O 2 e o 3, eles não estão incluídos, então a gente vai colocar uma bola aberta aqui neles, para mostrar bem claramente que eles não estão incluídos, e quem está incluído são somente os valores que estão entre o 2 e o 3, beleza? Só que nem sempre a gente vai ter ou o intervalo fechado ou o intervalo aberto. A gente pode ter os dois aparecendo juntos. Como é que fica esses dois intervalos aparecendo juntos? Observe esse exemplo aí. Ó. Coloquei os elementos que estão entre o 2 e o 3, só que eu só quero incluir o 3. Então eu vou ter um intervalo aberto no 2 e fechado no 3. Ou seja, ao invés de ele estar fechado aqui, ó, ele vai estar aberto só no 2 e fechado no 3. Então eu posso representar isso dessa forma, com o meu colchete virado para o lado contrário aqui no 2, ou posso colocar um parêntese aqui, que é uma forma bonitinha também de ser feito, tá ok? Graficamente representando isso, a gente vai ter o seguinte, ó, uma bola aberta no 2, uma bola fechada no 3, e eu tenho os elementos aqui que estão entre eles também sendo incluídos no nosso conjunto, beleza? Muito bem, meu conjunto A. Se eu digo que esse meu conjunto é formado pelos elementos que são menores ou iguais a 3, isso quer dizer que eu preciso colocar um sinalzinho de infinito aqui, beleza? E óbvio,
A gente não vai fechar o infinito porque não tem como fechar uma parada que é infinita, certo? Isso vai continuar aberto, tá ok? Por quê? Quando a gente coloca que são elementos somente menores ou iguais a 3, eu estou pegando os elementos antes do 3. São infinitos elementos que eu vou ter ali, beleza? Então esse meu intervalo ele vai do 3 até o menos infinito, porque eu estou indo para a esquerda, né? Tranquilo? Eu estou pegando elementos menores ou iguais. Se eu tivesse pegado elementos maiores ou iguais, eu teria a minha setinha apontando para lá e o meu intervalo iria para o mais infinito, não para o menos infinito. Tá ok? E por último, para a gente fechar essa nossa ideia, a gente vai pegar essa ideia aqui de união e interseção, beleza? De dois conjuntos. Então vamos estipular aqui dois conjuntos. Digo para você que eu tenho um conjunto A, formado aqui pelos elementos que estão entre o menos 1 e o 0, incluindo o menos 1, beleza? Ou seja, maiores ou iguais a menos 1 e menores do que 0. Ou eu te dou esses elementos aqui, ó, que estão entre o 2 e o 3, incluindo apenas o 3, ou seja, são maiores do que 2 e menores ou iguais a 3, beleza? Representando esses meus conjuntos, eu tenho o seguinte, ó, os elementos entre o menos 1 e o 0 e os elementos entre o 2 e o 3. Não incluí o 0, não incluí o 2, beleza? Porque eu não tenho o sinalzinho de igual aqui, show de bola? Então o meu conjunto A, sendo representado em forma de intervalo, vai ter essa notação que você está vendo aí, ó. Fechado no menos 1, aberto no 0, aberto no 2, fechado no 3, belezinha? E eu tenho a união desses dois conjuntos. Por que eu tenho a união? Porque eu posso ter um conjunto ou o outro, beleza? Se eu tivesse querendo pegar o que estava no conjunto e estava no outro conjunto, eu teria a interseção, tá ok? Só que eu preciso que você entenda ainda como vai aparecer essa união também pra gente. Então observe esse outro conjunto aí, beleza? Percebe que coloquei os elementos que são maiores ou iguais a 1, menores do que 4, ou os elementos que são maiores do que 2 e menores ou iguais a 5. Show de bola? Representando esses dois caras aí, ó, eu tenho aqui os elementos entre o 1 e o 4, fechei no 1 e abri no 4, e tenho os elementos entre 2 e 5, abri no 2, fechei no 5. Se eu estou juntando esses dois conjuntos, esses dois intervalos que eu tenho aqui, eu vou pegar os elementos que estão indo do 1 até o 5, beleza? Eu vou ser fechado no 1 e fechado no 5. Ou seja, esse meu conjunto A, ele vai ser formado pelos elementos que estão entre o 1 e o 5, voltar fechado no 1 e fechado no 5, beleza? Por isso, os meus colchetes eles estão virados assim, dessa forma. E por último, vamos entender como funciona a nossa interseção. Então percebe que na interseção, o que vai aparecer aqui não é o ou, né? O que vai aparecer é o e. Show de bola? É o que eu tenho aqui nesse intervalo e o que eu tenho nesse intervalo aqui. Nossa interseção. Quero os elementos maiores ou iguais a 1 e menores ou iguais a 4 e os elementos maiores do que 2 e menores ou iguais a 5. Representando esses caras aqui, ó, vai ficar da seguinte forma. Entre 1 e o 4, fechado no 1 e fechado no 4. Entre o 2 e o 5, aberto no 2 e fechado no 5. Eu quero os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo, nos dois intervalos ao mesmo tempo. Ou seja, vão ser somente os elementos que vão estar aqui, ó, entre o 2 e o 4, beleza? São os únicos elementos que estão nos dois conjuntos. Só que eu não posso incluir o 2 porque ele não está incluso nesse meu intervalo aqui de baixo. Então, vou ter os elementos entre o 2 e o 4, sem incluir o 2 e fechado no 4, porque o 4 está nos dois conjuntos. Tá ok? Posso representar isso com meu parêntese ou posso representar isso com o nosso colchete virado para o lado oposto. Show de bola? E aí? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!